Do Fala Marine, beleza? Tamo junto. Tô aqui com um grande amigo da época de escola. Até agradeço muito esse projeto porque me dá a oportunidade de falar com pessoas que a gente, infelizmente, perde o contato. E é o meu terceiro convidado no Fala Marine, o Jonatas Mello. Eu estudei com ele no Saletão. Ele é jogador profissional, joga nos Estados Unidos, já jogou na Itália, Emirados Árabes, enfim. Começou no futebol de salão do Corinthians. Mas eu quero que ele se apresente primeiro e agradecer ele, claro. Jonathan, valeu pela disponibilidade, pela prontidão também, que você foi super rápido para me atender. E como eu estou fazendo com todo mundo, eu peço para você primeiro se apresentar, falar um pouco de você, um pouco da sua carreira, enfim. Não, obrigado, Luiz, aí, obrigado pelo convite. Eu te conheço mais como Luiz Gustavo, mas aqui é o Fala Marina, então obrigado Fica à vontade. por ter me convidado. Acabou que deu certinho aí o tempo aí, quando você me chamou, eu estava de férias semana passada, acabei de voltar, então deu certinho. De novo, meu nome é Jonatas Mello, eu sou um jogador profissional de indoor soccer aqui nos Estados Unidos, no time que se chama Baltimore Blast. Indoor soccer é um time, é um esporte que só existe aqui nos Estados Unidos e no México, então se quiser depois a gente pode até conversar bastante a respeito disso, porque é bem interessante, é um esporte diferente. Quando eu vim jogar aqui, eu já estou jogando no time no Baltimore Blast faz 11 anos. E antes disso eu joguei 8 temporadas na Itália, profissional na Itália. Tive uma passagem ali no Kuwait também, rápida, mas eu cresci aí em São Paulo, cresci no futsal do Corinthians e saí muito cedo do Brasil, e aí acabei fazendo a minha carreira profissional praticamente toda fora. Ainda estou jogando, estou com 36 anos, então estou chegando meio que nos últimos anos, né? Mas enquanto a saúde, eu tento me manter bem, assim tiver, ainda espero tá jogando mais alguns anos. É legal, você é um ano mais novo que eu, somos praticamente da mesma idade, né? Uhum. E aí a próxima pergunta mesmo seria isso, Jonathan, para você explicar um pouquinho sobre a liga, né? Que você atua. Uhum. Lógico, eu vou falar assim por cima, e talvez eu esteja falando besteira, aí você me corrige. Mas pra gente que é aqui do Brasil que não conhece muito, é como se fosse um showball, certo? Aquele showball que tinha. Então, todo mundo fala isso, É. mas não é. O showball, assim, a ideia do showball, em teoria, é a mesma. A bola não sai, a Uhum. bola fica ali. Mas o indoor soccer, ele não é igual ao showball, primeiro pelo formato do campo, né? O campo ele é um formato oval, como se fosse uma quadra de hóquei, né? Na Sim. verdade, o indoor soccer, ele segue muitas regras do hóquei. Então, e tem muitos campos nossos aqui embaixo até gelo, é o gelo do Que da hóquei, hora. porque o mesmo campo é usado para o hockey, aí depois eles colocam uma coisa de madeira, o turf em cima, né, a grama sintética, e aí vira com essas mesmas paredes, vira o indoor soccer. Então, Caralho. assim, a ideia é parecida com o showball, mas aí tem muitas regras, né, tem várias regras diferentes. Não é um peladão, todo mundo pensa, você joga com a parede e é um peladão. Não é um peladão. Tem regras, tipo, por exemplo, tem uma regra que quando você está nessa parte defensiva do seu campo, com a bola, você não pode dar um chutão, porque se a bola sair dessa parede, vira um top of the box, que é uma falta bem perigosa ali, que é ali em cima da área. Então você tem que sair jogando com o pé mesmo. A bola tem que passar no meio de campo para depois ir para o ataque. Então tem toda uma dimensão, tem toda uma construção de jogada. Então não é um peladão, não. É um jogo bem organizado, é bem maneiro. Eles colocaram algumas regras novas agora, que nem o goleiro agora só pode receber a bola por posse de bola uma vez com o pé. Antigamente você podia passar quantas vezes quisesse, então aí o goleiro ficava muito com a bola. Aí nesses últimos 2, 3 anos eles mudaram um pouquinho essa regra para deixar o jogo um pouco mais dinâmico. Mas é um jogo bem legal. No começo é bem frustrante. Tem muitos brasileiros que vêm para cá e falam: não, isso aí é fácil, esse jogo é fácil. Pô, eu sou brasileiro, joguei aqui assim, assado, isso aí é fácil. E não é assim. Você tem que aprender o jogo. E é isso que é bem difícil assim no começo. É um pouco frustrante, mas assim, uma vez que você aprende, você consegue ir bem. Legal, cara. Pô, tá vendo? A ignorância é isso, né? Não, mas é isso aí em tudo, cara. Eu vou te dar um exemplo, eu sei que a entrevista é sua, mas só pra te dar um exemplo, dar um exemplo pra quem estiver assistindo aí. Eu achava tênis um esporte idiota. Uhum. Não gostava de tênis, achava chato. A partir do momento que eu comecei a jogar, hoje eu amo tênis. É, Futebol e o tênis são os meus esportes, os é, esportes que eu mais acompanho. Então é isso, é muita ignorância também, né, da gente. é. Isso é em tudo, cara. Uhum. Enfim, qualquer coisa que a gente não conhece, a gente A gente acha, tem os preconceitos e, vocês. enfim. Mas legal, legal você explicar. E quanto tempo tem essa liga, Jonathan? Essa liga já existe mais de 40 anos. Caraca. Na verdade, o indoor soccer, ele era o principal,
ela era a principal liga de futebol nos Estados Unidos nos anos 80. Então, assim, o meu time, o Baltimore Blast, ele é uma das franchises, né, uma das equipes mais longas de qualquer esporte dos Estados Unidos. Assim, você pode até pesquisar depois, mas o meu time existe, acho que há 43 anos que ele existe sem ter falido, sem nada, sabe? O que aqui nos Estados Unidos, assim, os clubes não são tão tradicionais quanto os europeus, né, que existe há 100 anos, ou até os brasileiros, tem muito brasileiro também que existe há 100 anos. Os clubes aqui, porque eles funcionam de uma maneira diferente, onde os donos eles têm donos, né, tem toda aquela coisa assim, então eles não é toda a franchise que acaba ficando muito tempo longa, e também, principalmente no futebol, é uma coisa um pouco mais recente também, e a Liga do Indoor Soccer já existe mais de 40 anos. Nos anos 80, lotava, era uma coisa absurda, os melhores jogadores dos Estados Unidos de futebol jogavam a Liga de Indoor Soccer. Aí depois dos anos 90, com o começo da MLS, e meio depois da Copa de 94, eles tentando puxar muito mais assim para o futebol de campo, a Liga de Indoor foi perdendo bastante força, principalmente assim, poder econômico, né? E quando perde poder econômico, acaba perdendo, os jogadores acabam migrando naturalmente para onde paga melhor, né? E aí o outdoor, né? O outdoor, que é o soccer outdoor, que, né, que é o futebol de campo, acabou crescendo muito mais, e o indoor acabou diminuindo um pouco, mas ele não morreu, mas ele em termos econômicos, vamos falar assim, de patrocínio, de mídia, assim, ele diminuiu bastante. Só que ele ainda existe, ainda tem assim, o Baltimore Blast, o San Diego Sockers e o Milwaukee Wave. São os 3 times que existem praticamente desde sempre, assim, que são os mais raízes, assim, de indoor soccer. Que legal. Inclusive, até um colega que estudou com a gente, não sei se você vai lembrar dele, o Alexandre, ele era bem quieto na escola. Joga bem bola, viu? Ele não é profissional, lógico, mas ele bate uma bola legal, Alexandre. Joga bem pra caramba. Ele foi pra Milwaukee, ele morou em Milwaukee um tempo e ele me contou mesmo que a liga que você joga eles acompanham bastante lá. O Milwaukee Wave lá é um dos nossos rivais. O time deles lá também, a arena tá sempre lotada, é que nem a nossa aqui, tá sempre lotada. Tem aquele torcedor meio que fanático mesmo, que, uns velhinhos que vêm e falam, eu venho no jogo do Blast desde 1800 e não sei o quê, sabe? É um torcedor bem... Você tem que respeitar, porque, pô, esse pessoal assim, o clube vive deles também, sabe? O clube vive desse pessoal que é fanático, que gosta, então é bem bacana isso. E o americano respira esporte, né, cara? Competição, né? Acho que o jeito que é feito aqui as coisas é meio para isso, sabe? Sim. Que nem a nossa liga do futebol do indoor, ela funciona como qualquer outra liga, ela dura só 6 meses. Aí, pô, né, quando eu vim para cá, vindo da Itália, né, da Europa para cá, falei, pô, como é que eu vou jogar bola só 6 meses? Como é que eu vou sobreviver, né? Assim, você fica meio assim, você não consegue entender. Só que aí, por isso você tem que entender a cultura deles primeiro, né, para você poder. Só que aí você vê que tudo quanto é outro esporte funciona assim. Tipo, NFL, né? Meses, né? NFL. NBA, 6, 7 meses, mais ou menos. NHL, a de beisebol, né? A mesma coisa. Então, eles têm a temporada para cada esporte. Então, é bem... E aí, o pessoal da cidade acompanha todos os times da cidade em cada temporada. Então, é bem bacana isso. É legal. E a arena que você joga, a arena do Blast, é para quantas mil pessoas? A gente sempre jogou numa arena em downtown, mesmo no centro da cidade, que cabia 15 mil pessoas. Legal. Aí, uns 5, 6 anos atrás, o dono do time teve uma briga política, acho que aconteceu lá com o pessoal da cidade, e aí a gente acabou se movendo para um dos bairros afastados um pouquinho da cidade. Hoje a nossa arena é menor, cabe 3 mil pessoas. É uma arena multiuso, né? Você só coloca o campo assim no meio da arena quando a gente joga. E é bom, é até melhor, porque ela é menorzinha, ela é mais moderna, tem muito mais coisa, assim, pro tipo de público que a gente tem, que é um público mais de família, eu acho que é bom. Antigamente a outra arena era legal, você ir para downtown na cidade, né? Pô, era bonitão, dava meio que um glamour maior, mas hoje em dia essa arena é mais prática. Para vocês que jogam é melhor. A outra? Essa que você tá atualmente. Ela é menorzinha, né? Assim, pô, eu gosto que ela é menor, ela vira mais um futsal. A outra, quando vai jogar fora de casa, pô, a arena é quase o dobro do tamanho da nossa. Então tu não tem muito esse padrão de tamanho de campo. Então, tem, mas não tem, né? Até tinha, mas alguns times começaram a colocar uns campos menores, e aí ficou um pouco mais... alguns campos são maiores, menores, mas não é tudo o mesmo, não. Entendi. Legal.
Então, beleza. Aí eu ia te perguntar, logo é uma das minhas primeiras perguntas. Você falou, né? Eu sabia até quando a gente se conheceu, você estava jogando no Corinthians. E aí, na época, você chegou a jogar com o William, que joga no Corinthians? Eu lembro que você falou, Cheguei. né? Eu joguei com ele na sub-13 ou sub-15. A gente teve a gente teve um time ali no Corinthians de futsal, e mesmo o time de campo deles também era, nosso time era piada. O Danilo Fernandes, né, que foi goleiro do Inter, do Lembro. Bahia, hoje eu não sei onde é que ele tá, mas ele era o nosso goleiro. Que Tem legal. outro menino que joga aqui também, o Magui, que estava jogando aqui, chegou a vir jogar aqui, jogou profissional futsal muitos anos também. Tinha muito menino bom. A gente eu joguei com o William ali uns 2 anos, 3 anos juntos. E ele já era um fenômeno, né? Assim, já naquela idade ali, você já via que o menino ele era muito, muito acima do que, assim, né, dos outros. E, Jonathan, você pensou na época de salão, que você estava começando, você pensou em passar para o campo ou você sempre quis jogar salão? Eu pensei, né? Ali quando você é novinho, com 13, 14, você sempre vai jogando os dois, né? Então, eu joguei ali na Portuguesa um tempo. Aí joguei no Flamenguinho de Guarulhos um tempo, no Guapira um tempo, mas no futsal eu tinha muito mais destaque. Eu acho que eu me divertia mais também, até pelo porte físico também que eu tenho e as características que eu tenho. Eu acho que no futsal sempre me destaquei mais. E aí foi meio que o futsal já, assim, tipo, já veio as oportunidades mais cedo, muito mais fácil, né? Eu fui para a seleção paulista sub-15, aí dali no sub-17 eu fui pro Corinthians, aí já tava no Corinthians, aí já começou a receber dinheiro já, entendeu? E no campo era meio que uma aposta, né? Aí já do sub-17, quando eu tava ali, apareceu uma proposta para ir para Itália, e aí já ia começar a ficar coisa mais séria, e aí eu decidi já ir, porque aí você fica no campo, mas você fica só ali, não sabe se vai dar Uhum. certo. Você foi mais pro certo do que do duvidoso, né? É. E aí, quando eu fui até para a Itália, que eu cheguei lá com 18 anos, bem novinho no Reggio Calabria, eu comecei a jogar, aí eu tava indo muito bem. E aí um diretor do time lá gostou bastante de mim, viu que eu tinha potencial, e ele queria me empresariar para ir jogar no Reggiana, que era um time da primeira divisão da Itália da época, né? Uhum. Aí na época eu falei, nossa, agora estourei, porque no futsal ali, pô, eu novinho, eu era muito, muito melhor do que todos os italianos, né? Aí eu falei, pô, eu vou jogar campo aqui, vai ser fácil, né? Vou ter a minha chance. Eu falei, agora vai dar certo. Que legal, cara. Aí eu fui fazer o teste, aí cheguei lá cheio de estrangeiro no campo, uns africanos gigantes, meu. Que isso, os caras 2, 3 vezes o meu tamanho, e vai, eu falei, nossa, como é que eu vou? Aí os caras me avaliaram, tipo, no meio do... Me avaliaram sem meio que avaliar, sabe? Eu só fui só porque o diretor me levou, mas aí o pessoal lá mesmo nem queria me ver, me deixou lá treinando 2, 3 dias, depois falou, não, a gente tá na parte dos playoffs, a gente não quer ninguém aqui, não sei o que, acabou não dando certo. E você ficou lá 8 anos, o Jonathan? Fiquei lá 8 temporadas, 8 anos, de Caramba, velho. 2006 até 2014. Então você fala bem italiano. Falo fluente. Você é de descendência italiana? Eu tenho passaporte italiano também. Ah, legal, cara. Pô, Isso facilita muito, né, quando você vai jogar lá. Isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu. Eu lembro que quando você a gente tava no colégio, você tava no Corinthians ainda, você se machucou, né? Teve um problema sério no joelho. Uma lesão séria. E aí eu queria saber se você, na época, putz, sentiu medo de não poder jogar, de não poder, de ter que parar. Não, teve, pô, aquela ali foi a lesão mais grave que eu tive e assim, foi a mais traumática também, né, porque a gente tava jogando uma semifinal de estadual, de futsal contra a Portuguesa, e aí tava perdendo o jogo, não sei o que era, aí num lance assim, eu dei um drible da vaca no menino, quando eu fui chutar, o menino chegou para bloquear a bola, aí eu chutei meio que o pé dele, a perna dele, e aí o meu fêmur deslocou da coxa, assim, metade do fêmur deslocou para fora já na hora eu caí, aí eu fui pro hospital direto, já de emergência, de ambulância, não sei o que, aí fizeram um raio-x, e aí na hora eu fui para um hospital qualquer ali perto, né, ali perto do ginásio, e eles falaram pro meu pai na época, falou, ó, a lesão dele é muito séria, é na fase de crescimento dele, provavelmente ele vai ficar com uma perna menor que a outra. Nossa, teve até isso. Não vai conseguir mais jogar e não sei o quê. Aí na hora meu pai, meu pai desmaiou na hora, ele tava do meu lado, ele desmaiou. Meu Deus, cara. Aí tiveram que botar meu pai sentado, aí na hora assim, aí foram falar com o pessoal do Corinthians, falou, não, tira ele desse hospital aí, a gente vai levar ele para a equipe aqui que a gente tem, né, de médicos, nossa, não se preocupe que a gente vai cuidar muito bem dele. Aí eu fui para um outro médico, para outro hospital, e aí a equipe do Joaquim Grava, na época, né, que era um dos melhores doutores que tinha na época lá do Corinthians, que cuidava. Famoso.
Muito famoso. Aí eu fui, foi todo, eles tomaram conta de mim, fizeram toda a parte, aí eu operei direitinho, colocaram 2 pinos, na verdade, na minha perna, só que aí porque eu ainda estava crescendo, eles esperaram o osso grudar de volta, e aí depois de 2 meses eu tive que ir lá, tiveram que arrancar esse pino. Aí, eu lembro que quando eu voltei lá para arrancar esse pino de novo, com o osso que já estava grudado, foi, nossa, mas aí, graças a Deus, muita fisioterapia depois, assim, aí eu consegui recuperar e assim, nunca mais tive problema. O joelho ficou bom. E nunca mais Hoje você teve uma contusão séria? eu tive quando eu cheguei aqui também depois. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu vim jogar indoor, eu joguei a primeira temporada inteira e aí no final da temporada começou a me dar dor aqui no adutor, né? Aí eu falei, tá estranho, né? Aí continuei jogando, aí dor no adutor, aí a dor começou a subir pro pubis. Aí eu fui aqui para nossa fisioterapia e falei, ó, eu acho que eu tô com pubalgia. Ela, pubalgia? O que é isso, né? Eu falei, não, tô com pubalgia, é coisa de jogador, né? É tipo lesão de jogador. Aí na época a mulher aqui não sabe, falou, Nem eu não sabia do que sei se o que é tratava. isso. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela, né, me deu, assim, não sabia me tratar. Aí eu continuei jogando. Chegou uma hora que eu senti mesmo estourar. Aí estourou mesmo o músculo aqui do adutor, estourou. Ele desatacou do pubis, e aí não teve jeito. Eu tive que operar também de pubalgia. E ali foi bem duro, assim, que aí teve que religar todos os ligamentos, tudo. E é uma lesão complicada também, porque ela mexe com o balanço do seu corpo, tira um pouco das suas forças, né? Dependendo do tipo que você teve. Mas também, depois de um tempo, eu consegui me recuperar, graças a Deus. Assim, perdi um pouco de força, perdi bastante força, mas, assim, consegui continuar jogando tudo, consegui voltar ao alto nível, tudo, e fiquei melhor, graças a Deus. Bom, eu sou doente por futebol, então eu acompanho muito isso. Eu lembro que o Kaká tinha um problema assim, né? É, E é uma região difícil de tratar, né? é, é bem complicado. E aqui nos Estados Unidos, eles não. Os Estados Unidos, eles sempre vão meio assim, pro lado da cirurgia, sabe? Uhum. Esse lado de, assim, de fisioterapia preventiva, eles não são tão desenvolvidos quanto o Brasil. Isso eu já ouvi Principalmente no falar. futebol também. O Brasil no futebol vai saber tudo. O Brasil, a fisioterapia de futebol do Brasil é a melhor, se não for, né? Assim, é uma Uhum. das melhores, se não for a melhor. Nos Estados Unidos, não, primeiro, porque o futebol não é tão desenvolvido quanto os outros esportes aqui, né? E depois também porque aqui o maquinário é muito mais fácil do que essa parte de manual. Eu acho que no Brasil é o contrário. No Brasil é muito caro você trazer o maquinário americano, você importar. Então o pessoal tem que ser bom no preventivo, Interessante. na liberação manual, sabe fazer. Aqui não, aqui ninguém encosta em você, aqui ninguém pode encostar, é tudo, Outra né? cultura, né? Exatamente. Então no começo você tem que entender muito disso, sabe? Aí você mesmo tem que procurar algumas soluções, sabe? Então, assim, hoje em dia eu sempre procuro alguma outra solução, algum fisioterapeuta que eu conheço aí, eu sempre, né, converso com eles e vou meio que me ajustando, assim para tentar melhorar também você mesmo. Legal, cara. Pô, interessante. É uma coisa que eu já tinha ouvido falar mesmo, que a fisioterapia no Brasil é uma referência. Mas legal saber, assim, com detalhes, o que É, você. Pô, vai ser difícil eu achar um corte aqui pra essa nossa conversa, que tá tendo muita coisa. Não tô falando nem pra te agradar, não, tô falando sério. Muita coisa interessante. Eu não sabia que ia vir à tona, não. Legal. Porque realmente eu trabalhei numa empresa na Metalife, né? Que é uma empresa de equipamentos de Pilates. uhum, E aí eu conversava muito com as fisioterapeutas lá e elas falavam realmente mais ou menos aí o que você tá uhum. falando, mas não sabia que era tão assim como você contou. Pô, bacana, Jonathan, da hora. Um bom insight aí. Outra coisa que eu ia te perguntar, mano, você que tá, você que tá aí no Zewa, você chegou a acompanhar a Copa do Mundo de Clubes aí? Cheguei. Eu acompanhei, eu não consegui nenhum jogos, porque agora no verão, aqui no summertime, aqui no verão, eu fico bem ocupado com até a academia que eu tenho, né, de crianças, que eu dou treino. Mas eu tive muitos amigos, principalmente palmeirenses, que vieram vir aqui assistir os jogos. Muitos jogos foram aqui em Filadélfia, New Jersey, Uhum. e assim, foram vários jogos. Foi bacana, eu acho que não foi esperado do jeito que a FIFA estava esperando que a presença principalmente americana, eu acho que teve bastante brasileiro, né, Uhum. esse outro povo que é mais fanático, mas eu acho que pelos americanos eles estavam esperando uma presença maior, sabe? Tanto é que eu ouvi falar que alguns ingressos ali no final você conseguia achar ingresso bem baratinho, meu. Assim, se você tivesse comprado ali não meio que na hora, sabe? Mas foi bacana. Só de ter juntado todos os times do jeito que foi, né? Que nunca aconteceu, pegar time da Arábia, time do Brasil, time da Europa e colocar mesmo num formato não só de um jogo só, né? Mas meio que num formato
De Copa, né? De Copa do Mundo mesmo. Classificar, você tem chance, aí depois você vai pro playoff e vai, e assim, né, assim, tendo, tipo, num país neutro também, achei que foi bacana, então não tinha questão, foi no Brasil ou foi na Europa, não, os europeus e brasileiros se encontraram num local neutro, onde ninguém pode falar nada, né? Então, inclusive eu tenho depois você dá uma olhada no meu Instagram lá, um corte que eu falei no projeto que eu tava no Mosaico Esportivo, que essa é a minha teoria era exatamente essa. Depois eu até vi um daqueles irmãos gêmeos do Fluminense, que é comentarista, tava, acho, comentarista na Casa TV, ele falou a mesma coisa. Mas eu falei primeiro. Não, sem querer ser, eu falei primeiro, tá postado primeiro. Porque lógico, os europeus estavam, não sei se você concorda, mas os europeus estavam, claro que estão na frente, a primeira prateleira da Europa, Chelsea, Real Madrid, PSG, esses times estão na frente, só que o segundo escalão europeu, pra mim, é do mesmo nível dos melhores times brasileiros. E essa disparidade dessa final que tem no final do ano, que a gente já conhece, que é tradicional, o Brasil levava muita desvantagem, porque primeiro era sempre nos países muito mais próximos da Europa do que a gente. Eles estavam no meio da temporada, você que é atleta pode falar, o meio da temporada é onde você tá melhor, que nem você tá tão cansado e você tá entrosado, né? E o Brasil pegava o pior da temporada, a nossa temporada é muito maior do que a deles, e em países muito mais difíceis do que, por exemplo, sei lá, o Catar, por exemplo, que tá mais próximo da Europa que o Brasil, que tem um fuso horário totalmente diferente, né? E aí eu achei que o Brasil ia fazer uma boa campanha, como fez, por conta disso. Eu acho que conseguiu igualar, você viu o Flamengo ganhando do Chelsea, jogando bem, o Botafogo ganhando do PSG, o Palmeiras mesmo fez um jogo bom contra o Chelsea, enfim. Aí eu tinha essa teoria, e é o que você falou, eu acho que foi ótimo porque foi em condições praticamente iguais. Aí os europeus falam, a gente já tava no final da temporada, mas o final da temporada deles é a nossa metade aqui. Em termos de jogos, né? Então, o Maresca, falar número de jogos, aí falou, eles jogaram bem mais que vocês até agora. Exatamente, tava quase igual, né? Tava quase igual. Enfim. Mas legal, pena que você não pôde, né, acompanhar por conta aí do não, foi uma pena. do seu trabalho. E aí, agora pra fechar, antes da pergunta que eu faço pra todo mundo, é pra você falar um pouco desse seu projeto, do Golaço Academy Training. Então, desde quando eu cheguei aqui, porque a gente só joga futebol, a gente só joga a temporada durante 6 meses, né, e os outros 6 meses você meio que se prepara para a próxima temporada, você tá aqui. Aí eu comecei aqui uma academia de futebol para criança, né, que chama Golaço Academy. Eu trabalhei como treinador em outros clubes aqui na região, assim, para pegar experiência, para começar. E aos poucos eu fui construindo assim a minha própria academia para criança, aonde a minha academia eu trabalho a parte técnica, né? Então eu não tenho times onde vão disputar torneios e jogos assim. Eu trabalho com as crianças para desenvolver a capacidade e melhorar a parte técnica. Então, até pela característica de jogador que eu sou, eu jogo no meio campo, assim, bem técnico, tipo, bom de bola, bom com passe, tipo, receber a bola. Eu meio que acabo ensinando um pouco disso para a criançada. Então, aí hoje eu desenvolvo aqui, hoje eu tenho bastante crianças, eu tenho summer camps, que eles chamam aqui, né, que pega 70 crianças durante uma semana e fica das 9 da manhã até as 3:30 da tarde ensinando eles, cada dia a gente faz um tópico diferente. Eu tenho, eu trabalho small grupos, tipo grupos pequenos, tipo pequenos grupos e também a parte individual para a criança, para eles estarem desenvolvendo. E aí eu tenho crianças mais novas, mais velhas, tenho alunos de college, né, tipo de universidade, muito. Aí teve até um dos primeiros meninos que comecei a treinar aqui em Baltimore. Depois de 8 anos, ele foi no meu time, fez o teste, passou e começou a jogar comigo. Que foi legal, cara. Eu trouxe aqui a camiseta para você ver. Essa aqui é a camiseta aqui do Blast, né? Deixa eu abaixar aqui. Olha, eu nem pedi, hein? No Brasil, eu te dou uma para você. Pô, cara, nossa, ia te agradecer muito. Esse aqui é o meu número 23. O seu sobrenome, né? Meu sobrenome. Aí eles te chamam assim, Melo? Melo? Chama de Melo, Me chama de Melo. Essa aqui é a camiseta da Golaço. Ah, legal. Vou querer uma também. Essa aqui é bonita também. E aqui eu trouxe também uma coisa legal para você ver, que desde quando eu cheguei no Blast, a gente foi campeão 3 vezes, né? 3 vezes campeão nacional. E como qualquer outro esporte dos Estados Unidos, aqui eles dão um anel quando você é campeão, né? Então, pode crer. Tem na NBA, tem. Aí eu trouxe aqui o anel para você ver, ó. Ó, bonito, mano. Dá sim. Dá sim. Tem um anel aqui, tipo, cada ano tem o nome, o número. Caramba, que da hora, mano. O resultado, contra quem que você jogou. Esse aqui foi loucura, foi 14-13 o jogo. Caramba, Jonathan, que foda, mano. Aí eu tenho 3 desses, cada um é diferente, é bem bacana.
Aí, tomara que ainda ganhe mais um antes de eu acabar a temporada. Vamos ver. Ah, vou tá torcendo aí. Agora, depois dessa conversa, eu vou acompanhar você mais de perto. Não. Beleza, agora pra fechar mesmo, tá? Eu falei que ia ser rápido. Uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Na verdade, faço duas, mas como você é atleta, aí não cabe pra você. Porque quando eu entrevistei o Alex Miller, quando eu fui entrevistar o outro colega da imprensa, eu peço dicas, porque querendo ou não, eu tô no começo disso, né? Eu já trabalhei de um monte de coisa, mas sempre a minha paixão foi essa. Hoje eu tô conseguindo ser profissional nisso. Mas assim, ainda perto dos caras eu sou bebê, né? Então, pra você, eu não vou perguntar isso. Eu vou só perguntar quem você gostaria de ver aqui? Uma entrevista que você gosta? Pô, queria ver tal jogador, tal ex-jogador, ou até um cara da imprensa que você gosta também, e a gente vai atrás. Quem que eu queria te ver aí? Pô, você podia chamar o William, meu amigo William. Se você conseguisse chamar ele, seria uma boa. Porra, seria fantástico, velho. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aí. Você tem contato com ele? Eu tenho contato com o pai dele, sim. Se você puder passar o contato, fazer uma ponte. Vamos tentar. De repente não pode, enfim, né? É diferente, mas se você puder falar com ele, ia ser maravilha, ia ser um prazer. Não, beleza. Então, beleza, o William, fechou. Então, agora, só te agradecer mesmo pela disponibilidade, pelo tempo, né? Você foi de prontidão aí. Até tava imaginando, até falei, pô, vou dar um dia, né? Vou tentar conversar com ele amanhã. Você falou, não posso amanhã, vamos hoje. Maravilha. Não ia poder. É que hoje eu tava bem tranquilo mesmo. Eu falei, não, hoje seria perfeito. Não, maravilha. Então, te agradeço muito. Pô, legal saber que você tá bem. Inclusive, essa entrevista aqui foi muito pela minha mãe que me lembrou de você. Ah, Deixa eu te contar só os bastidores aqui. Tipo, eu tenho um amigo Piquito, não sei se você lembra dele, lá do Salete. Jogava bola bem também. Não no seu nível, claro, mas jogava bem, né, pra gente ali. E o Piquito é um amigaço que eu tenho, um cara que me ajuda muito. E tem um amigo dele, que ele até vai falar aqui comigo, o Cauê, que ele tem uma história bem legal, que ele jogou em países de guerra, assim, tipo Bósnia, países super exóticos, vamos dizer assim, Ucrânia, enfim. E aí ele falou, pô, seria uma boa resenha. Aí eu contei pra minha mãe, falei, ô mãe, então, pô, né, contei isso pra minha mãe, o Piquito falou de um colega dele assim, assim, assado. Aí ela falou, lembra de um amigo seu que jogava? Que ele até veio aqui uma vez almoçar, que você sempre falava dele e tal, você jogava bem. Por que você não tenta falar com ele? Eu falei, puta, mãe, pode crer. Eu tenho ele no Facebook, mas Facebook eu não uso muito, só pra trabalho. Mas ele deve ter Instagram e tal, vou procurar ele lá no Instagram e vou tentar falar com ele. Enfim. Não, que deu certo. O resto você ainda tá morando em São Paulo? Cara, desde que eu nasci, moro na mesma casa, não mudei nada. Não casei, tô aí. Tá bom. Não, quando for para São Paulo, a gente combina de se encontrar e aqui os convites para vir aqui assistir um jogo, vir passear aqui também, estão abertos. Beleza, mano. A casa aqui tá aberta, se você quiser vir aqui, conhecer, passear. Com o maior prazer. Quando tiver condições, e é uma vontade que eu tenho de conhecer os Estados Unidos, que é um país que eu, acho que de todos os países é o que eu mais gosto, assim, né? Mas tenho vontade de conhecer pela cultura americana, que eu gosto muito. Meus amigos jornalistas não gostam tanto, mas eu gosto. Eu gosto mesmo. E eu com certeza vou, e até porque tenho aí parentes próximos de você, então dá pra juntar tudo. E, pô, vou te cobrar, hein, mano. Quando você vir aqui, eu quero essa camiseta do Blast aí. Pode deixar. Então, valeu, mano. Tamo junto. Que Deus abençoe seu trabalho, sua família. E mais uma vez, obrigado. Obrigado você. Tamo junto. A gente vai se falando aí. Beleza, valeu. Valeu. Falou.